Bem-vindos ao 13º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação de tecnologias e do mercado de comunicação visual, sinalização, estamparias e afins. Eu sou o Luiz, editor do infosign.net.br, e do meu lado aqui a gente tem o Eduardo Yamashita, consultor, especialista em vinil e afins. Bem-vindo, Edu. Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje o nosso tema vai ser tintas digitais e o nosso convidado é o Eduardo Vaz. O Eduardo ele tem uma vasta experiência no mercado de tintas, né? Tintas de serigrafia, tintas digitais também, né? Teve passagens pela Sericol e pela Fujifilm, mas atualmente ele está como gerente comercial na Saturno, né? Que é uma empresa super tradicional do mercado, é uma fabricante brasileira, né? De tintas de mais de 80 anos. Deixa eu Legal, só cortar um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho de você também, seja tá bem-vindo. bom. Obrigado. Antes, Não, tá? primeiro, obrigado por me receberem aqui. É uma honra para a gente participar. Faz parte do que eu gosto e do que a Saturno gosta, que é transmitir conhecimento. Então, a gente acumular conhecimento só para nós não tem efeito. A gente precisa passar isso para frente, né? Uhum. Obrigado. E eu trabalho, sim, eu venho da serigrafia. Trabalhei com serigrafia, sei lá, desde os 14 anos de idade. Meu primeiro emprego foi com serigrafia. E aí não saí mais, trabalhei em revendas, trabalhei em lojas, trabalhei em serigrafias, tive serigrafia, não deu certo, tive de novo, não deu certo de novo. E aí a gente, depois de muito tempo, comecei a trabalhar com fábricas de tinta, né? Então, trabalhei na Sericol mesmo, né? Na época a gente fabricava alguma coisa, mas era inglesa ainda, 100% inglesa a empresa. Depois foi vendida para a Fujifilm. Eu peguei esse meio do caminho aí também. Aí trabalhei um tempo na Imprimax também, então eu vim de serigrafia, vi essa transição da serigrafia para o digital, né, e como ela está sendo feita hoje em dia ainda, junto com o mercado de uma maneira em geral, né? A Saturno é muito presente no mercado de serigrafia ainda, né? Mas a gente está com hoje, sei lá, mais de metade do que a gente vende, produz hoje já é digital, então acompanhei todo esse caminho aí, né? Então você começa a sua vida como usuário, né? Isso é bom, né? Exatamente. Fui usuário de tintas de serigrafia e depois trabalhei em loja, então vendendo as tintas de serigrafia para depois trabalhar em indústria. Você ficou do outro lado, né? Fiquei de todos os lados aí. Fui representante durante um tempo também, então fiquei em todos os lados aí para entender como usa, como fabrica. Mas tem um conhecimento bem E você aprofundado. acompanhou toda a evolução, né? Desde as Sim. primeiras serigrafias até o começo da impressão digital, Cara, e aí solvente, UV. Quando a primeira DJI chegou no Brasil, foi tirada da caixa, eu tava lá. Abrindo a caixa junto com os caras que estavam desmontando ela, olhando para aquele bicho e se perguntando como é que era aquilo, como é que aquilo funcionava. Então foi uma época bem de começo, assim, onde só existia máquina grande e de repente começou a existir máquinas menores e popularizou a impressão, que antes era uma coisa muito de grandes indústrias ou gráficas. Gigantografia, né? Exatamente. Então, isso foi um momento de virada onde começou a popularizar. Depois vieram as chinesas, né, ainda. E aí isso foi expandindo aí para o mercado como a gente conhece hoje. Né? Antes um pouquinho tinha as impressoras de transferência eletrostática. Tinha tintas, as você também Lambda da vida, trabalhou né? isso. A 3M tinha, né? A Scott Print. Scott Print, as Lambda, né? E Isso. tinha bastante, era o que fazia uma imagem fotográfica na época, né? Era bastante. Eu não trabalhei em nenhuma empresa que tinha essa, já atendi na época. Mas Mesmo não as trabalhei em Fine nenhuma Arts empresa que também, tinha. né? Com base d'água, né? Exatamente, tinha Fine Art, tipo... Canon, HP. É isso, exatamente. Foram etapas que foram surgindo, né? E acho que deu uma virada no mercado realmente quando começou a entrar as DJI e as chinesas, né? Impressão Sim, direta, as né? solventes, né? Porque até então, uma Lambda, por exemplo, ou uma Scott Print era uma coisa muito cara. Eu lembro que tinha poucas no Brasil, né? E aí tinha Vultec, tinha Salsa, tinha Nur, né? Depois Cytex. Então, isso tudo eram impressoras muito caras e não existia uma opção barata, né? Então, eram empresas grandes que tinham condições de fazer isso e isso ficava até muito limitado. Então, pequenos clientes não tinham acesso a comprar material impresso porque era tudo muito caro, muito demorado de fazer. Aí, quando começaram a surgir as DJI, as outras máquinas que
que vieram na primeira leva de chinesas para o Brasil, isso começou a ficar mais popular. Então, menores empresas, mais espalhadas, né, dentro das cidades, começaram a fazer material para clientes de menor porte. Difundiu mesmo, né? E A aí tecnologia. espalhou e foi muito grande. Então, como todo mercado tem uma curva bem, no início sobe, vai, voa, né? Abertura, né? Abertura, tem margem, tem preço, tem para todo mundo, né? E depois ele vai atingir um pico de estabilidade e vai ser, né, vai começar a descer aí, dominado às vezes por algumas tecnologias ou algumas rupturas, né? Só aproveitando o gancho, então assim, quando a gente está falando, acho que as duas principais digitais hoje, né, tipo, são solvente e UV, certo? Sim. Quer dizer, também tem látex, tem as bases d'água, né? Mas vamos falar dessas duas principais aí, que é a UV e a solvente. Você vê que a solvente já está em decadência e a UV está ainda, acho que talvez no pico dela para... A solvente, assim, no Brasil ainda tem muito, né? No Brasil, América Latina, na Índia, né? Na China ainda tem bastante. Na Europa não existe mais, né? Solvente, até eco-solvente já tem muito pouco na Europa. A gente estava recentemente visitando um fabricante de um equipamento de produção, né? Que nós compramos na Alemanha, aí conversando com ele. E quando for solvente? Eu assim, como assim solvente? Tipo, não tem solvente. Já é estranho para eles. Não tem solvente aqui, né? Aí ele, eu acho que você tem que trocar isso aqui por isso aqui, que ele aguenta, né? Mas é por conta de vocês, porque na Europa não tem mais. É UV e base d'água. É UV e base d'água e acabou, né? E o motivo é realmente o green. É green total, né? Green total, lá é muito levado a sério, né? Tem muitas regulamentações, tanto para você utilizar, quanto para você descartar, quanto proibições de ter no material que vai para alimentar, que vai para infantil, que vai para automotiva. Então, você não consegue usar, não vale a pena assim, usar. Até existe, não vou dizer que não existe, mas não vale a pena usar. Tem muita regulamentação, então você paga mais caro para poder usar, o teu cliente não vai pagar mais caro porque ele prefere que você faça com UV. E aí a UV, ela está permeando diversos mercados, existem, acho que a tendência mais forte é das UVs passarem a usar sistemas de base d'água, né, que é a última geração aí. É um híbrido assim, né, UV a água. Então, e isso tem pegado cada vez mais, tem muita limitação, né, também você pega uma tinta genuinamente europeia UV, não adere em nada, né, então você tem que usar primer para tudo, até para papel, as tintas não têm aderência, sabe? É super ecológico, é super atual, mas tem seus recursos. Então, tem essas limitações ainda. Né? Essas limitações que eu acho que são mais difíceis do Brasil incorporar, né? Então, aqui, alguém tem que baixar um decreto para que realmente... Fazer valer, né? Fazer valer essa coisa de não fazer, não usar um produto que é considerado mais tóxico. Que nem aconteceu aqui em São Paulo com a Cidade Limpa, né? Foi uma lei que, exatamente. Assim... Baixou, tá uma bagunça, baixou a lei, botou no chão tudo, depois você começa a ver o que vai acontecer, né? Mas você vê muito, e a gente já vê muito essas coisas permeando primeiro de fora para dentro. Uma empresa usa tintas serigráficas da Saturno mesmo, base de solvente, aí ele faz serviço para uma multinacional, uma Volvo, um exemplo aconteceu outro dia, e aí vem uma norma da Volvo que diz, esse produto, esse solvente, esse catalisador, isso aqui não pode usar, porque é proibido pela norma não sei das quantas, né? Sim. E aí o cara se vê meio desesperado em conseguir continuar fornecendo para o cliente dele. Sim. Né? E aí, aí começa a passar mas eu vou fazer uma tinta só para isso, mas aí o outro cara também pede, aí isso vai permeando. Então, na ponta fica, geralmente, o pessoal que é mais artesanato, que é uma coisa um pouco mais... Artística até. Né? Artística, ou até que atende pequenas empresas que não estão preocupadas com essa norma. Mas é cada vez mais comum um cara numa cidade pequena, com uma empresa bem organizadinha, prestar serviço para uma empresa grande, né? Então, aí a empresa grande vem e fala, eu faço com você, mas a tinta que você usa não pode ter solvente tal, bisfenol não sei das quantas, cloro, qualquer coisa, e aí o cara se obriga a buscar tintas mais ecológicas, que é o que a gente tem desenvolvido bastante recentemente. E esses pequenos conseguem atender essas grandes exigências? Depende bastante de processo, né? Se o cara é organizado, ele consegue. Geralmente, para você atender uma empresa vamos dizer assim, que uma empresa maior que vai te oferecer uma segurança maior como cliente, ou seja, uma programação, um contrato, você tem que ser organizado.
A gente bate bastante nessa tecla, né? Então, você tem que conseguir ter seus documentos de produção, você tem que ter suas aprovações, às vezes, tem que pegar teu produto e, às vezes, fazer um teste no laboratório. Você tem que ter consistência no teu sistema de produção para garantir que você consegue fabricar, entregar e manter um nível de qualidade. Mas eu acho que, hoje em dia, sim, você vê empresas grandes, multinacionais, comprando startups, né? Pequenininha, o cara está lá num lugar ponto, às vezes nem tem escritório, tem um desenvolvimento e manda produzir em algum lugar e fornece. O que é, via de regra, necessário é ter consistência. Acho que a consistência é uma coisa muito valorizada pelas empresas que buscam bons produtos, né? Você tem que conseguir fornecer hoje um produto e daqui a no outro mês fornecer igual, no outro mês fornecer igual, não ter essa oscilação de controle de qualidade, né? Então, e dentro dessa consistência entra realmente a tinta, né? Uma tinta de qualidade, bastante, né? bastante Não mesmo. só o processo, mas a matéria-prima, né? A matéria-prima, porque tudo começa, todas são etapas, né? Então, uma tinta ela é sempre uma mistura de ingredientes, né? Como um bolo, né? Então, você pode usar ingredientes de melhor qualidade, de menor qualidade, você vai afetar bastante o preço, mas também ingredientes personalizados, né? Então, você vai fazer um bolo de chocolate, você pode usar um chocolate belga, ou você pode usar um chocolate simples e barato. Você vai comer o bolo do mesmo jeito, mas o resultado final é diferente, né? Então, vai fazer uma tinta, você trabalha com pigmentos, é a mesma coisa, por exemplo, né? Quando a gente está falando de tinta digital, particularmente ao ver quais são esses ingredientes, né? As tintas, em geral, você usa o que a gente chama de um ligante, né? Uma resina, que é algo que vai dar a propriedade de aderência, de resistência mecânica, resistência química, essa parte mais flexibilidade. Isso vem de uma resina. Depois você usa um pigmento, né, para dar a coloração que você precisa, né? E aí você completa isso com alguns outros aditivos que vão dar a propriedade. No caso da UV, por exemplo, fotoiniciadores, oligômeros, monômeros, vai dar flexibilidade, vai fazer a cura, vai ser o veículo que vai transportar, né? No caso de uma tinta à base de solvente, é solvente, pigmento, resina, né? Na base d'água, a mesma coisa, corantes, pigmentos e água nesse caso da base d'água, né? Os três sistemas que são principais ainda e as látex, né? Que são as tintas de base de resina também. Pigmento e corante, diferentes? Mesma coisa? Diferentes. Os corantes, eles se diluem 100% no veículo, geralmente água, né? E o pigmento, ele é sólido, né? Então, ele tem uma consistência sólida. É uma partícula que você quebra, né? Para você conseguir dar a cor, né? Então... Mas numa tinta, ou eu tenho pigmento, ou eu tenho corante, eu posso ter os dois? Existem tintas que têm os dois, sim. Cada um tem sua característica, né? O pigmento, ele tinge muito bem, como um corante de tecido, por exemplo. É bastante a sublimação, né? Sublimação usa corante, né? Por exemplo, tem uma coisa de corante que tem um tingimento muito forte, mas, por exemplo, ele não é sólido, então ele deteriora muito rápido no sol, por exemplo, né? Uma tinta corante, quando você põe no sol, ela desbota rapidinho, né? O pigmento não, já tem pigmento, ele tem uma solidez, porque ele tem uma partícula que está lá, né, para ser quebrada, e essa partícula aí tem diversos níveis de qualidade dessa partícula, né? Que para você ter um pigmento que dura mais ou dura menos. Então, começa por aí. Se você usa um pigmento de alto padrão de qualidade, né? Isso é determinado numa escala, é um padrão internacional, né? Essa escala que avalia a solidez dos pigmentos, né? Um pigmento de qualidade um pouquinho mais baixa, sei lá, custa 10, o top de linha custa 400, assim. Então, tem uma diferença muito grande de custo, porque tem uma diferença muito grande de resultado de desempenho. Então, começa por aí. Então, você vai produzir ou vai desenvolver uma tinta, você vai determinar, olha, qual que é o meu público-alvo para essa tinta em termos de utilização. É um equipamento usado para fazer sinalização de pouco tempo, né, rápida, então às vezes você pode usar um pigmento que não dura curto prazo, né? O curto prazo já... né? Em geral é difícil porque o cara faz tudo, né? Ele faz de curto prazo, faz de longo prazo, então a tendência é usar os de melhor durabilidade, né? Mas a diferença de preço é gritante, assim, de você usar um pigmento 8 para um pigmento 7, assim, absurda a diferença. Você falou que pigmento é partícula sólida, né? Então você tem que ficar quebrando, né? Tem que moer, né? A durabilidade está diretamente relacionada ao tamanho das partículas ou não? A composição dos aditivos que você comentou da tinta? Não. Nesse caso, e é interessante de falar disso, porque nesse caso a gente fala de desbotamento, né? Então, o pigmento é responsável pela cor. É o vermelho, eu imprimi e botei lá no sol. Quando o vermelho
deixa de ser vermelho com o tempo, os raios ultravioleta vão atacando a partícula, ela perde a capacidade de refletir aquela cor e ela vai perdendo cor. Então ele vai ficando mais rosa, depois some, daí fica o amarelo some, no final fica o azul e o último que desbota é o preto, né? Que desbota quase nada. Então isso é determinado pelo pigmento. Às E o que faz desbotar é o UV. É o UV, a radiação ultravioleta, sabe? Então, isso é bem comum. Quer dizer, mas desbotou, desgastou, né? Agora, você colocou um material no tempo, o vermelho continua vermelho, mas a tinta caiu, a tinta descascou, a tinta foi arrancada pelo vento, pela chuva, aí é resistência mecânica. Então, é outro tipo de problema. Mas só voltando, então, o tamanho da partícula não tem nada a ver com a durabilidade? Com a durabilidade, não. Tem mais a ver aí com a capacidade de passar pelo cabeçote, né? Isso. E a estabilidade do cabeçote. Então, começando o processo, você pega uma partícula, né, que tem que ser específica para você conseguir, não é qualquer pigmento, né? Tem pigmentos que são específicos para inkjet, e você moe. A gente moe, né? Muitas empresas compram pronto já, né? Mas na Saturno nós moemos. Nós temos os moinhos, acho que um dos primeiros moinhos instalados no Brasil para esse tipo de coisa, já faz 20 anos. E tiveram que, só uma dúvida, tiveram que comprar um moinho novo para tinta digital ou aproveitava os... Não, totalmente novo. Os de serigrafia é uma coisa e digital uma coisa e outra coisa. Por Tá. conta de tamanho de partícula mesmo, né? Então, você precisa de um moinho de alta energia para conseguir moer uma partícula bem pequena, né? Uma partícula que seja capaz de passar pelo canal cabeça, da cabeça. E essa é uma coisa, então a determinação na serigrafia vai passar numa tela, não é uma partícula tão pequena. Se você quebrar ela demais, a tinta fica muito líquida, então você tem dificuldade de controlar a reologia dela, né, para ela passar pela tela. Já na inkjet, você precisa que ela seja bem líquida, então você tem que moer numa tamanho de partícula bem pequeno para passar pela especificação do cabeçote também. E aí você precisa de um moinho de alta energia. Então, o começo do trabalho é fazer uma pasta, a gente faz, né, a gente chama de concentrado, com moinho, com pigmentos moídos, né? Onde você tem uma concentração bem elevada de pigmento para você poder, na hora de finalizar a tinta, determinar a intensidade, a densidade de cor que você quer. Quanto menor a partícula, melhor o cobrimento. Não exatamente, vai depender um pouquinho do que você está buscando, né? A gente tem capacidade de moer até 10, 12 nanômetros, que é bem pequeno, é realmente nanométrico, né? Mas se você moe demais, dependendo da aplicação, você precisa pôr muito pigmento. Você tem muita partícula pequena para você conseguir chegar na mesma intensidade de cor. E aí é mais difícil estabilizar, dependendo do processo. Então, é sempre um conjunto, assim. A gente chegou a moer super pequeno, depois retrocedeu um pouquinho e viu que a melhor estabilidade não estava numa partícula tão pequena assim para inkjet solvente UV, né, que é a nossa especialidade. Então, vai depender bastante de como você consegue estabilizar isso daí, porque partículas tão pequenas, elas têm uma tendência de se reaglomerar. Né? Eu ia perguntar se elas têm uma tendência de se reaglomerar. Então, para você ter essa estabilidade, você usa aditivos, dispersantes, que mantém ela dispersa, ela mantém as partículas afastadas um do outro com um efeito de energia mesmo. Né? Então, elas mantêm, faz com que elas não consigam se encostar. E aí, se você quebra esse efeito, né, com muito produto, pouco produto, temperatura quebra muito isso, aí elas tendem a se reaglomerar e decantar aí para o fundo, ou às vezes no equipamento decantar dentro do equipamento, dentro do cabeçote até. Antigamente era muito mais comum isso acontecer, hoje em dia é bem mais raro já. Os produtos dedicados a inkjet evoluíram muito, assim, E da onde vem o pigmento? Só voltando, né? A gente falou bem do pigmento, tamanho, quebrar. Em geral são orgânicos, são compostos orgânicos, são pedras, são tipos de metais, aí depende bastante. Tem pigmentos que são considerados tóxicos, né? Alguma base vegetal, assim, tem? Cara, inorgânico. Mais corante, né? Tem os corantes que são de base vegetal, tem alguns que, em geral, são de base mineral, sabe? Alguma coisa mineral que pode ser quebrada e que dá aquela partícula, né? E tem sintéticos também, criados em laboratório já. Então, tem uma gama bem grande de pigmentos de diversos níveis de qualidade, assim, sabe? Mas, em geral, os melhores vêm de uma base mineral, né? Algum tipo de mineral, que ele é usado para fazer o pigmento. E aí depende um pouco da aplicação, né? Por exemplo, alimentos é de base vegetal, por exemplo, né? Para alimentos, os corantes e os alimentícios são
São feitos à base de plantas, coisas desse tipo. Até porque pode ser comestível, né? Exatamente. Você fala comestível, né? Sim. Tem toda uma gama de corantes, né? E até de pigmentos que podem ser comestíveis, né? Então, você vê hoje impressora digital que imprime direto num bolo, direto no café, direto no... Várias coisas assim, né? Então, tem bastante coisa que pode realmente ser ingerido. E a resina vem da onde? A resina, ela é sintética, né? É o veículo, né? O veículo da tinta, É né? o veículo da tinta. Não, o veículo mais é o solvente, a água ou os monômeros, né? É mais a base mesmo, né? A resina, ela é O meio. O meio é o que dá a propriedade física, né? Então, você ter resistência mecânica, você ter elasticidade, você conseguir dobrar, isso tudo vem da resina, do tipo e da quantidade. E aí, tem 1 milhão de fontes diferentes. A maioria é desenvolvida em algum tipo de laboratório, com base plástica. Hoje em dia, o que a gente está buscando bastante, a gente tem vários testes nesse sentido, são resinas de base vegetal, feita a partir de casca de árvore, feito a partir de plantas, né, tem vários... Faz tempo já que tem várias iniciativas de produzir resina com cana-de-açúcar, bagaço de cana, mamona. Cara, está testando umas lá à base de casca de árvore. Assim. Até para tornar a produção mais verde, né? Exatamente. Então, quando você termina, só falando, quando você termina de imprimir e a tinta está seca e curada, a resina é o filme que fica. Ela forma aquele filme, ali, a película que segura tudo ali. Tanto que ela é chamada de binder, né? Ela liga as coisas, né? Então, quando você tem um pedaço de pressão assim em cima de um material, você tem ali basicamente a resina que segura o pigmento, segura os outros compostos ali, os aditivos para manter aquilo no lugar e faz um filme plástico, vamos dizer assim. E Edu, a gente fala muito de tinta à base de solvente base d'água, que é o líquido ali, né? Uhum. Mas, voltando a falar de resina, resina vinílica e acrílica são as duas que existem? Tem mais, né? Hoje em dia tem vinílica, acrílica, alquídica, melamínica, tem uma porção mesmo, tem bastante. Na serigrafia, a base é vinílica, epóxi ou poliéster, né? Então, tem ali poliuretano também tem bastante. Então, se fosse para sintetizar, seria mais ou menos vinílica, epóxi, poliuretano e poliéster. E na impressão digital? A base é basicamente a mesma, né? As tintas à base de solvente, geralmente, é uma base vinílica, né? Vinílica. Exatamente. Um pouco a base mais vinílica mesmo, que é uma resina de PVC. Polivinil clorado, que é um elemento que o pessoal também está querendo banir bastante por causa do cloro. Então, a gente está desenvolvendo algumas linhas lá que não usam PVC já, então usam outros tipos de resina de base vegetal para você eliminar o PVC. Isso na Europa Europa já é fato, né? Já é realidade, né? Mas no Brasil a gente já está começando a fazer algumas coisas também. A gente tem uma linha de linha serigráfica, por exemplo, que ela já é isenta tem solventes super ecológicos, resinas ecológicas e tal. Atende às normas aí de necessidade de atender o cara que precisa exportar para a Europa, por exemplo. Então eu posso, porque no vinil, no filme de PVC, né, o grande vilão é o plastificante, né? O pessoal comenta muito, mas é o plastificante. Na tinta, eu falo vilão para as normas da Europa, né? Qual que é o vilão? É a base do pigmento? É a base da resina? Ou não? Tem um vilão mais forte? Não tem um vilão mais forte. O PVC é um dos mais mal falados, vamos dizer assim, né? Por causa do cloro. Então, o cloro hoje é um composto que o pessoal evita. Bisfenol, quando você fala de plástico, né? Bisfenol A, por exemplo. Mas isso em relação ao quê? À saúde do operador, ou de quem vai tocar o impresso, ou da... Das duas coisas. Tanto do resíduo que aquilo deixa no meio ambiente, né? Quando você fala de bisfenol, por exemplo, nos plásticos, a mamadeira do bebê não pode ter bisfenol porque põe no micro-ondas e aí o bisfenol solta um resíduo, um plastificante solta um resíduo, por exemplo, no que está lá dentro da mamadeira, sei lá, uma coisa assim, né? Então... são compostos que tanto fazem mal quando são absorvidos pelo corpo, né? Quanto fazem mal quando ele é descartado no ambiente, né? Então, aí envolve pegada de carbono, essas coisas todas para não descartar. Então, alguns compostos que são plastificantes, são muito já faz tempo, né? Antigamente se usava muito... N-metilpirrolidona, N-vinilpirrolidona, como plastificante de PVC, lembra? Mas aí, essa parte aí foi proibida em bastante coisa, né?
E aí hoje tem cloro, bisfenol, TPO agora também, né? Que é um fotoiniciador, foi banido na Europa lá, também está começando a chegar essa dificuldade no Brasil. Pirrolidona era uma coisa que se usava muito. Muito, né? E hoje também já quase não tem, é proibido na maior parte das regras ali, das normas, é proibido. A gente está quase conseguindo eliminar totalmente pirrolidona ali das nossas linhas. Então é comum. Mas é muito difícil, porque o preço disso, ele vem direto no produto, né? Então, você não pode usar isso. Você vai ter que usar um produto que, via de regra, é melhor, mas é mais caro. Né? Então, você vai ter um impacto direto no preço final do produto, e aí vai depender de quem está disposto a pagar esse preço, né? Então, se a gente fosse trabalhar da maneira correta, né? Então, a gente, em primeiro lugar, vem a sustentabilidade do planeta, da sociedade, a saúde das pessoas vem em primeiro lugar. Daí você vê o que você precisa fazer para respeitar isso, e aí o preço é uma consequência lá no final. Eu preciso pagar isso porque eu estou respeitando essa regra da sociedade, né? Só que no Brasil isso é invertido, né? Primeiro vem o preço. Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, né? Isso é de uma maneira geral. Eu tive na feira e aí eu conversei com o pessoal da Inglaterra que estava fazendo uns primers muito ecológicos, assim. Ele falou, olha, aqui também é assim. Todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal. Mas na hora que o preço vem, as pessoas dão um passo para trás. Do greenwashing, né? E talvez não... É tudo uma questão de tempo, na minha opinião, né? Então, tem o conhecimento, tem aonde esse conhecimento chega, tem o peso das consequências, né? Então, todas essas consequências, elas são muito distantes para nós, né? No dia a dia, você pensar nessas consequências de longo prazo, né? Então, tem esse impacto maior, né? Quando você tem alguém mais próximo, numa situação mais próxima de intoxicação, alguma coisa nesse sentido, fica mais claro para você, às vezes, que você precisa fazer parte desse movimento, né? Porque isso tem que ganhar corpo. Vira pessoal, né? Vira pessoal, mas tem que ganhar corpo, né? Então, é comum. A gente tem em todas as linhas, a gente está desenvolvendo cada vez mais dentro da Saturno, linhas que atendem essas normas ecológicas. A gente tem muitos projetos personalizados. O cliente fala, olha, preciso de uma tinta, mas não pode ter isso. Aí eu falo, tá bom, vamos pesquisar e vamos tentar desenvolver. Só um parênteses, Du, você pode falar para a gente quais são as principais dessas normas ecológicas aí? Porque eu vejo, por exemplo, eu divulgo bastante o pessoal falando da Green Guard, por exemplo. Né? Green Guard é uma, a norma REACH europeia, norma RoHS também é bastante usada, a referência, né, na parte de tintas e vernizes, mas tem muitas normas específicas. Por exemplo, o pessoal do têxtil tem uma norma têxtil lá, que foi uma norma que foi criada ali em conjunto pela Nike, Adidas e outras marcas ali, que não é uma NBR, ela não tem peso de normativa, mas todo mundo que trabalha no têxtil está tentando atender essa norma. Automotivo tem muito isso também, até citei um exemplo da Volvo aí, porque eles têm uma norma também, e a gente até vê às vezes assim, é uma etiquetinha desse tamanhinho que vai lá no motor, em cima de um tanque lá que não sei o que lá, mas não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, naquela etiqueta, né? Então, é uma norma automotiva que tem, calçados tem uma norma também, que também foi direcionada ali pela Nike, alimentos tem uma norma da Nestlé, por exemplo, que segue a linha dos alimentos, então tem bastante coisa, é bem amplo hoje. Mais específica, né? É específico. No Brasil a gente usa muito a NBR como referência, né? Tem as NBRs principais, que são as mais normatizadas, que realmente têm peso de lei, assim, para alguns segmentos, né? E geralmente elas são baseadas nessas normas internacionais, né? São baseadas nas normas internacionais. A BNT, né? Porque, na verdade, ela tem parceria com a ISO, né? Então, exato. E Edu, voltando a falar um pouquinho da tinta, da composição, vamos falar um pouquinho de solvente, né? Porque a gente tem solvente base d'água, solvente, né? Sim. Durabilidade, diferença entre eles, existe grande ou não? Solvente, assim, quando você fala de solvente, você tem uma infinidade deles, assim, mas uma infinidade mesmo. E tudo que é considerado um solvente uma mistura de produtos químicos, porque você pode ser usado para diluir ou dispersar alguma coisa, ou para limpar alguma coisa, tem algum tipo de aplicabilidade. Existem, assim, inúmeros mesmo. O que muda muito de um para o outro é o nível de toxicidade mesmo, do que ele é feito, né? Geralmente do que ele é destilado, de onde ele vem, né? E alguns deles são tóxicos, tem cheiro muito forte, tem resíduos sólidos muito fortes, resíduos de ambiente muito fortes, né? Então, são considerados poluentes mesmo, né? E esses ainda são vendidos aqui?
Aqui você acha tudo, né? Tem. Que é o que mais... Então, aí tem sempre uma coisa que é assim, não, né? E sabendo que eles são tóxicos, assim, o que dá para fazer? Pelo menos não. Não, assim, mas se o uso ele não for... o operador usa máscara. Aí tem que usar sistema de proteção, máscara. Aí é obrigatório, óculos, né? Tem que usar óculos, máscara, luva. Tem algumas indústrias, por exemplo, onde para fazer uma pintura que seque rápido o suficiente para continuar no processo, eles usam solventes que evaporam muito rápido, que via de regra são solventes mais tóxicos, principalmente para o corpo humano, né? Então ali tem todo um aparato para o operador se proteger com máscara, com luva, para não ter contaminação por esse produto, com pele e tudo mais. Então é a mesma coisa, ainda existem processos onde não dá para evitar isso. Aí tem uma coisa assim interessante, né? Na Europa não pode, então se eles querem fazer esse produto, eles mandam fazer na China, porque na China pode. Então eles compram pronto para evitar o uso do solvente, mas manda fazer no Vietnã, manda fazer na China, lá pode, não tem problema. Mas Então faz no continente deles, né? Então, é aquela história, né? Manda o lixo para fora. Mas tem aí, só que você vai evoluindo, existem solventes que são feitos a partir de vários tipos de produtos, inclusive biológicos, né? Que são bastante aceitáveis, alguns são zero toxicidade quase. Por exemplo, adoçante é um solvente. Então, vocês viram, alguns casos você vê às vezes de toxicidade que envolve o cara que trocou um solvente por causa de uma molécula, ele é tóxico ou não é tóxico. Então, tem solvente que vai em alimento, realmente, para manter a estabilidade do alimento. Então, tem vários tipos de solventes que são mais ecológicos, né? De novo, muda muito o preço, né? Então, e você tem resultados diferentes, né? Então, uma das principais regras para você escolher um solvente numa formulação de tinta, por exemplo, é a velocidade de evaporação. Você tem solventes que evaporam muito rápido, solventes que evaporam muito lento, né? A gente chama de solvente e de retardador até. Por que é o retardador? Ele é um solvente que demora muito para evaporar. Então, se você tem solventes que demoram muito mais para evaporar, sua tinta seca mais devagar. Tanto digital quanto serigrafia. E aí você perde na produtividade, né? Você pode adequar a produtividade se você tem uma tinta que seca mais devagar. Você está num ambiente quente, você está num processo de produção, você não pode que a tinta seque tão rápido na tela, por exemplo. Aí você precisa usar um solvente mais pesado. Agora, se você quer fazer um solvente barato e vender um solvente barato, você faz um solvente que tenha solventes mais baratos. Você mistura solventes de rápida evaporação. O que é um erro, geralmente, porque o pessoal vai na loja, compra um solvente. Qual que é mais barato? Esse aqui. Mas um solvente muito barato, ele evapora muito rápido. Então, você não usa. Você compra 1 litro e usa meio. Sabe? Porque você bota na tinta, mistura, ele evapora rapidinho. Você tem que botar mais, porque a tinta já está secando. Evapora rapidinho. Você está imprimindo, a tela começa a entupir. Você bota mais solvente. Então, isso você está falando de serigrafia, não? De serigrafia, né? Na digital, não. Na digital, como o canal do cabeçote é muito pequeno, né? E são muitos ejetores, as tintas já são preparadas para secar assim, de forma bem lenta mesmo, quando a gente está falando de tinta base solvente, né? Tinta UV não seca sem ação da radiação UV, né? Então, mas eu vejo, quer dizer, via, né? Mas aí é uma expertise de vocês de tinta. Que a grande dor é você colocar na tinta solventes que não sequem rápido para não entupir o cabeçote, mas, por um outro lado, tem que secar rápido depois de impressa, porque o mercado é para ontem, ou o próprio fabricante de mídia fala, olha, atacou a minha mídia por causa do solvente que não secou. Então, tem um dilema grande aí para vocês resolverem. Tem que ser bem balanceado isso daí. Basicamente, é uma fórmula que você balanceia, né? Então, e é muito importante. Às vezes daí vem o pessoal... a UV para tirar tudo isso, todas essas questões. Então, né? Na linha de solvente, você tem... É muito comum essa coisa que eu falo. O pessoal compra o solvente mais barato. Por que você não usa o solvente da Saturno? Porque ele é mais caro. Ele é mais caro, mas é aquilo. Ele é adequado para aquela produção, é adequado para aquela tinta, é adequado para não atacar tanto a mídia, para secar no tempo certo, né? E também para que o teu produto, né, a tua tinta, tenha o melhor desempenho possível, né? Então, é um erro você não seguir a orientação de solvente do fabricante da tinta. Você está jogando dinheiro fora, basicamente, se você está fazendo isso. Você perde desempenho da tinta, você gasta solvente, tem a impressão que você paga mais barato no solvente, mas, na verdade, você está jogando fora metade do que você comprou, porque ele evapora rápido demais, e você diminui a tua velocidade de produção, porque você fica limpando tela com mais frequência, né? E aí, no final do processo, às vezes isso resulta numa tinta, numa impressão que fica mais fosca, numa impressão que risca mais rápido, que risca mais fácil, que não tem um acabamento adequado. Então,
É uma combinação, é um blend mesmo, né? Solvente, difícil seria um solvente que é um solvente só. Sim. Ele é um blend e você faz esse blend tentando atingir o melhor resultado para o desempenho daquele produto, né? Daquela tinta que você está fazendo, no caso da serigrafia. Eduardo, Aí a UV, sim, a UV muda bastante essa regra aí, né? A diferença entre o solvente, o mild solvent e o eco solvent, né? Porque são categorias que você encontra no mercado, né? Sim. Porque Tudo é baseado na diferença toxicidade do solvente mesmo, sabe? né? Baseado na toxicidade do solvente. Então tem solventes, tem umas escalas de toxicidade, assim, né? É que você fala eco solvent, o pessoal entende que seja um solvente ecológico, né? E na verdade ele assim, ele continua tendo um nível de toxicidade, né? Tem um nível de toxicidade, sim. É bem menos, né? Bem Ou de economia menos, também, né? Pode ser entendido como economia esse eco. Diz a lenda que começou como econômico, né? Mas eu acho que não faz muito sentido porque ele já era mais caro na época em que ele surgia, né? Contrário, né? Exatamente. Então ele tem um viés, ele é mais caro. Então é a mesma coisa, você coloca solventes ecológicos, né? Solventes que têm menor toxicidade, menor impacto ambiental, eles são mais caros, não tem como ser mais barato ou ter o mesmo preço, né? E a tinta fica com uma pegada ambiental mais aceitável, né? Então é uma escala. O solvente, tintas base de solvente, muitos falam solvente pesado, solvente industrial, sei lá. Uma tinta base de solvente puro, ela tem uma carga de solventes que é mais pesada, mais tóxica, né? Aí o mild é um intermediário mesmo, e o eco é o que usa os melhores ou os mais light. O mild é mais um termo, né, que criaram, né? É um termo que, tendo um ponto, de um lado você tem essa necessidade de atender, de ter toxicidade, só que do outro lado você tem o desempenho do produto. Então, se você pega uma tinta que é base de solvente pesado, seja serigráfica, seja digital, você tem uma característica de aderência, por exemplo, ela ataca a superfície do material porque ela é um solvente agressivo. Então, pega em qualquer lona, seja lona boa, seja lona ruim, seja vinil bom, seja vinil ruim, se tem plastificante, se está parada há muito tempo, o solvente vai lá, ataca e pega, né? E adere. A mild já tem menos essa facilidade, então você limita um pouquinho as mídias que você consegue trabalhar. E a eco mais ainda, é mais ecológico, às vezes está numa sala pequena, a impressora usa eco-solvente porque o cheiro da solvente é muito forte e ofende aí os operadores, mas não pega em nada. É o que eu falei no começo. As novas UVs, que são à base de água, por exemplo, a aderência é muito baixa em diversos tipos de materiais. Então, precisa usar primer, precisa selecionar melhor as mídias. Então, porque o desenvolvimento é no começo ainda, né? Daqui a pouco ela... Você tem uma limitação. Então, quando a gente vê aí, que nem no ano passado a gente viu na Drupa lá, uma série de ações buscando ecologia, você vê o crescimento do primer. Então, mas tem primer. Sim. Eu tive num congresso e o cara falou, não, esse primer é excelente para tudo, para papel. Primer universal, né? Um primer mais específico até para linha gráfica. E aí veio um cara de uma gráfica lá, um alemão, e falou, mas por que eu preciso passar primer no papel? E o cara falou, porque daí você economiza tinta. E você pode usar qualquer papel. Então, tem mudanças de comportamento em relação à utilização. Então, o maior erro é você achar que você vai usar um produto mais ecológico e não vai mudar nada no teu processo. Isso não existe. Não existe. Você vai mudar, você pode ter. E a gente já viu em várias áreas dizer que ecologia não é mais caro. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não é mais caro usar produtos que são mais sustentáveis. Você só precisa adaptar um processo, você precisa, às vezes, mudar a maneira de trabalhar ou de usar os produtos complementares para você atingir o resultado que você quer. O erro é você achar que você vai tirar um produto que é tóxico, vai botar um ecológico no lugar e não vai mudar nada. Isso não existe, né? E, Edu, o solvente, muito se diz que ele faz parte, claro, é um componente da tinta, mas diz também que o solvente é para preparar ou atacar a superfície. É isso que eu quero dizer. Sim. Né? Então, tem superfícies que precisam ser atacadas pelo solvente para que tenha uma boa aderência. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Isso é uma coisa que vocês se preocupam. Então, é isso que eu falei. Na linha de tintas que usam solventes pesados, você tem esse efeito de atacar. Então, o PVC, por exemplo, é um plástico que é facilmente atacado por solventes. O PS também. Uma chapa de PS, qualquer solvente ataca. Às vezes, dependendo do álcool que você usa, você mancha a chapa, né? Agora, um policarbonato, um polietileno, polipropileno, são outros plásticos que têm mais dificuldade. Então, você precisa ou atacar essa superfície, ou você ter um produto, uma resina, que tenha uma composição química muito similar, para elas se unirem.
Então, são duas maneiras de você fazer a aderência, né? Ou por uma composição química similar ou por um ataque químico, né? Então, por exemplo, nas tintas UV não tem solvente. Isso. Então, como é que você ataca a superfície? Né? Não é. Então, você usa produtos que têm compatibilidade química com aquela superfície para que ela consiga dar aderência. Né? Então, quando você faz a cura, o crosslink com a radiação UV na hora da cura, você gera uma compatibilidade química com a superfície e aí você tem uma aderência. Né? E aí depois você completa isso com os aditivos ou os outros produtos para dar a resistência que você quer. Então o princípio é totalmente diferente. Na né? UV é totalmente Não tem diferente. o solvente para fazer essa função de Exatamente. ancoragem e você usa então, aditivos. O mais simples era isso. Na época que era só PVC, PS e tinta base de solvente, era moleza. Né? Tudo pegava, tudo dava certo. Aí quando você vai mudando para UV, você atende outras necessidades. O UV tem secagem instantânea, o UV não tem evaporação de partícula, o UV é quase 100% sólido. Então você tem outros tipos de resultados. Mas você também precisa trabalhar melhor essa parte de aderência, que é outro resultado. Eu posso dizer que o processo de usar a tinta UV hoje, eu tenho o número de superfícies com ancoragem igual ao de solvente? Não. Não, né? A UV, na verdade, ele tem ancoragens mais amplas. Né? Você tem mais substratos que você conseguir ancoragem na UV do que na solvente. Porque, por exemplo, metal. Nenhum solvente ataca o metal assim, a ponto de ancorar. Você usa uma tinta epóxi, por exemplo, que tem uma resina que tem uma aderência boa do metal. Né? Mas uma tinta UV específica para metal, ela adere no metal, adere na madeira, adere no MDF, adere no papel, adere em várias coisas. Né? São processos diferentes, entendeu? A tinta UV também ela tem mais sólidos, né? Então tinta solvente é basicamente 80% solvente, né? A tinta UV ela tem mais partes sólidas, então você tem camada melhor, você tem mais composto sólido para garantir essa semelhança química com a superfície onde você vai aderir. Então é mais amplo. Mas um erro comum é achar que existe uma tinta UV para tudo. Não tem. Uma tinta UV universal não tem. Não tem. Na digital não tem e não vai ter. Na linha de vocês têm quais lá? A gente tem acho que umas 6 ou 7 linhas diferentes, né? Só que a gente faz cada vez mais linhas específicas para determinados processos, porque a busca não é por ter uma tinta que serve para tudo. A busca é ter tintas específicas para cada processo. Que adere bem àquele... Que atenda bem aquela necessidade. O que é bom para tudo não é especificamente bom em tudo, né? Em algum processo. Então, existem tintas que dão mais flexibilidade. Tem tinta que dá aderência, tem flexibilidade e pode ser usada num rígido, por exemplo? Tem. Mas eu preciso que esse rígido vá num forno e aguente a temperatura de um forno ou de uma geladeira ou de um processo onde tem muita abrasão. Falei, aí eu tenho que fazer alguma coisa bem específica para você ter isso. Que era uma coisa que o UV no começo não tinha, né? Você tinha uma limitação que era assim... Super rígido no começo. Era só rígido, né? Lembro que qualquer coisa mais flexível, assim, craquelava. Exatamente. Tanto na serigrafia, né? Agora, você botou um pé no flexível dentro da tinta UV, seja de serigrafia, seja de digital, isso vira sabe? A cura é totalmente oposta à flexibilidade. Então, você precisa colocar mais fotoiniciadores específicos, monômeros específicos que têm flexibilidade e, cara, o preço muda completamente. Então, quanto mais flexível, aí eu vou fazer assim, eu quero uma tinta universal que seja flexível, mas que tenha boa aderência em metal e blá, 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 blá. Ela fica cara. Se ela for boa, ela é cara. Se ela não for cara, ela é meia boca, entendeu? E aí ela serve mais ou menos para tudo, mas se você tem uma necessidade mais específica, ela não vai atender. Não vai atender. Mas no mercado de comunicação visual, né? Você está falando, né? Não existe uma tinta que tenha aderência para tudo, né? Não. Mas agora eu vou lá no mercado de comunicação visual, que ele tem impressora e ele quer colocar tudo lá naquela impressora. Como que faz? Como que convive com isso? Aí usa sempre um paliativo, porque ele não vai ficar trocando tinta, não dá nem para ficar trocando a tinta, né? Exatamente. Aí você tem tintas que têm propriedades híbridas que... Na comunicação visual você tem muito plástico, né? Então é lona, é PVC, é poliestireno, é acrílico. Então aí você tem um range um pouco
mais limitado, que permite você usar uma tinta meio híbrida, a gente tem algumas linhas assim, e vão te atender na maioria dos casos, né? Então, o que tem que ter é muita atenção para você não usar uma tinta que atende na maioria dos casos, mas você pegar um produto específico. Então, onde a gente vê acontecerem problemas, às vezes, assim, eu faço lona, faço PVC, faço display, tudo sempre dá certo. Aí um cliente me traz aqui um negócio de vidro para eu imprimir. Cara, tem que ter uma atenção especial, não é PVC. Vidro você tem que avaliar, você tem que fazer um tratamento antes, tem que passar um primer, às vezes passar uma resina por cima. Se você for querer imprimir vidro da mesma maneira que você imprime em PVC, não vai dar certo. É um outro tipo de produto. E as tintas vão caminhar para o momento onde elas vão imprimir em vidro, PVC, não vão. Não é isso que o mercado está buscando de forma geral. É ser mais específico, né? E tem impressoras que imprimem o primer para depois imprimir a tinta numa mesma passada? Tem também. Para aí ter essa ancoragem? Tem. É só botar o primer numa cabeça a mais, né? Essa é uma coisa. E o primer é um promotor de adesão? O primer é algo que realmente vai promover uma ligação entre a camada de tinta e a superfície, né? Que às vezes tem tensões superficiais muito distintas, né? Então, um repele o outro e você coloca uma camada no meio entre isso que adere embaixo, adere em cima e faz essa ligação. Aí ele vai ajudar. Existem mais de um modelo, mais de um tipo também. A gente está se especializando bastante nisso, porque como eu falei, quanto mais ecológico às vezes mais limitação de aderência você tem, mais tem necessidade de primer. Né? Isso está na base dos problemas, né? A gente tem muita... É um mercado que se faz muita coisa diferente, né? O cara de comunicação visual, por exemplo, o cliente chega lá e fala, eu preciso imprimir nas costas do gato. O cara vai dar um jeito de fazer. Então, você tem muito isso. E aí gera muitos problemas, né? Então... E aí, quais são esses problemas para você? Você tem como listar para a gente, ou pelo menos apresentar aqueles que são os principais, ou os mais comuns, né? Eu costumo dizer que tem muitas variáveis, né? Até tem uma apresentação ali para a gente mostrar, que fala um pouquinho dessas variáveis. Um artigo que a gente fez que mapeia um pouco isso, né? A tinta é uma variável, mas quando você fala em comunicação e impressão digital, você tem... A gente mapeou nesse estudo aqui 32 variáveis. Não é um estudo meu, já tinha um americano lá que fez esse artigo no passado, mas a gente, baseado no que a gente tem no dia a dia, você tem uma quantidade muito grande de variáveis que afetam o desempenho. Passam por equipamento, passam por cabeça de impressão, passam por mídia. Então, o trabalho tem que ser controlar as variáveis e não esperar estourar para você ver onde que aconteceu o problema, né? Então, quanto mais variáveis você controla, mais consistência você tem no teu processo. Preventivo, com certeza. E aí tem uma coisa que é interessante. Quando as variáveis não estão sob controle, vai dar problema na hora que você mais precisa do equipamento. E é simples entender por quê. Porque na hora que você está com um trabalho grande, minha máquina está lá rodando em velocidade de cruzeiro todo dia, eu deveria ter trocado o cabeçote, eu deveria ter chamado o cara para fazer a manutenção, mas eu não chamei porque ela está rodando bem. Aí eu pego um trabalho grande e boto ela para trabalhar 5 dias sem parar, 24 horas. Ela vai estragar, porque você está botando ela perto do teu limite. Sim. Né? Então, você passou do limite. É que nem pegar um carro que você não faz manutenção, anda na cidade todo dia e ele está indo bem. Aí você pega ele e vai de carro daqui para Bahia, por exemplo, tantos 1000 quilômetros lá, sem fazer uma revisão antes. Cara, vai dar pau. No meio do caminho você vai ficar parado. Então, as máquinas é a mesma coisa. Então, se você sabe o que você tem que fazer na revisão para você poder pegar uma estrada de 2000 quilômetros sem ter problema, trocar o pneu, trocar o óleo, ver as pastilhas de freio e tudo mais, você vai tranquilo. Na impressão é a mesma coisa. Se você sabe o que você precisa arrumar na máquina e manter ela funcionando bem dentro do teu processo, você está pronto para, chegou um serviço grande hoje, eu tenho que rodar 10 dias sem parar para poder atender. Você vai rodar. Então, geralmente, o pessoal não faz isso, e aí quando ele pega o serviço grande, que é o que vai trazer um resultado positivo, a máquina quebra no meio do caminho, porque está sem manutenção. Mas quando é como se tiver uma máquina só, né? Exatamente. A gente fala de variáveis, eu falo assim, eu divido elas em variáveis de ambiente de trabalho, temperatura, umidade do ambiente de trabalho, estabilidade das condições do ambiente, né? Estabilidade de corrente elétrica e aterramento, quantidade de poeira e de estática no ambiente. Então, tem muito a ver com... liga o ar-condicionado e controla a umidade. Não é só isso. Né? Você tem que ter uma estabilidade de umidade ao longo do processo. Senão você gera estática, senão você atrai poeira. Então, isso tudo faz bastante diferença para a eletrônica do equipamento. Se você liga o ar-condicionado quando está trabalhando, de noite desliga, aí de noite faz 10 graus, de dia está fazendo 25.
Você tem uma variação muito grande, gera muita estática no ambiente, prejudica as eletrônicas, prejudica as mídias, né? Também a umidade ataca bastante a superfície das mídias, aí gera mancha. Então, essa é uma parte de fator que tem que ser... E também a própria tinta, se você tiver ela armazenada e tiver essas variações, a química da tinta... A química da tinta é muito sensível à temperatura, de qualquer tinta. Então, oscilações de temperaturas podem acelerar o processo de degradação da tinta. Então, armazenar a tinta num lugar quente, com sol, essas coisas, vai fazer bastante diferença. É um outro grupo de fatores. Mas, de novo, isso aqui é tudo controlável. Né? Tudo controlado. Está na mão do dono da empresa. Então, dá para isso vem tudo já antes de instalar a impressora, o próprio vem no dia a dia, já... vem do treinamento dos funcionários. Então, é tudo controlado. Aí você passa para a parte de manutenção, que também é controlável. Sim. Tá na mão do cliente. Então, assim, você pode ter as condições de armazenamento dos materiais que você usa, a vida útil da cabeça de impressão da estação de limpeza. Vida útil de cabeça... Pô, ela tem uma data certa. Você vai numa empresa que é organizada, pô, a cabeça está funcionando ainda. Ah, mas é para trocar a cada X mil disparos, vamos trocar. Por que eu vou trocar antes? Porque se eu não trocar, ela vai estourar na hora que eu mais preciso dela. E eu não posso parar na hora que eu mais preciso dela. Então, tem essa vida útil. Geralmente o pessoal espera estourar para daí trocar e reclamar que a tinta que estragou a cabeça. Regulagens como voltagem, temperatura, waveform, situação de cabos, bombas e filtros, regulagem de pressão negativa, problemas com placas eletrônicas, problemas de operação, tudo na mão, tudo controlável. É fácil controlar isso aqui. Ter uma escala, anotar, treinar os funcionários. Isso também vem tudo de tudo desde treinamento, o tem exatamente. Checklist, tem tudo para isso. Né? É só fazer, né? Você vai no cliente e fala, pô, mas a minha cabeça está dando problema. Quando foi feita a última manutenção? Não, foi ontem. Aí você olha a máquina cheia de tinta, toda babada, toda suja. Você vê que faz tempo que o cara não faz manutenção. É só você estar esperando dar problema, não tem. E depois tem os fatores ligados à tinta, né? A qualidade, a procedência da tinta, a validade, o armazenamento e a escolha da tinta correta para aquele equipamento. Então, assim, a tinta é um pedaço. Se você for olhar a validade mesmo, o desempenho da tinta é boa ou ela é ruim, ela é um pedaço em 32. Tá? Nesse estudo aqui, um pedaço em 32, é tipo 3%. Então, quando acontece um problema, e aí entra aquele negócio que a gente fala, eu garanto os meus produtos. Eu garanto basicamente que eu fabrico e que eu sempre vou fabricar da mesma forma. Todo o nosso controle de qualidade é baseado nisso e a gente investiu muito em controle de qualidade recentemente. A gente tem equipamentos de laboratório que só a gente tem. Talvez nas Américas, assim, só a gente tem. Então, assim, é bem controlado mesmo a qualidade dos nossos produtos. Mas todos os outros 31 fatores, eles são de responsabilidade do dono do equipamento. Entendeu? E eu não tenho como controlar isso. Então, a gente tem uma boa parte do meu trabalho. Nosso trabalho eu faço, a fórmula foi bem feita, foi estudada, foi desenvolvida e ela vai sair sempre igualzinho. Né? E, por outro lado, o uso é responsabilidade do cliente. Então, quando o dono da empresa assume que, ok, metade da responsabilidade é minha e eu vou cuidar dela, as coisas geralmente rodam muito bem. Agora, quando o cara não assume isso e espera que não, mas você tem que me garantir tudo, não tem como. Não tem como, assim, num estudo bem simples, que isso aqui é uma coisa bem simples de estudar, você vê. Não tem como, por quê? Porque de 32 fatores, um é tinta e todos os outros 31 são de responsabilidade do dono da empresa. E onde é que poderia dar problema na tinta? Seria na hora do transporte? Seria no armazenamento? Se de repente na produção tenha um lote lá especial que deu algum... Pode acontecer, já aconteceu, né? Então, cada vez que você evolui no controle de qualidade, você aprende a identificar, rastrear e validar produtos e processos, né? Então, o controle de qualidade, a ISO 9000 trabalha muito com isso. Então, eu sigo processos, cada etapa do processo tem seus controles, meu produto final é controlado de diversas maneiras. Então, é impossível acontecer? Não é, mas se acontecer, a gente tem como descobrir. Ah, tá estranho aqui. Eu pego e rodo toda uma quantidade de testes e vou dizer, não, tá tudo certinho, cara. Pode ser qualquer um dos outros fatores aí. Dá uma olhadinha, peraí, eu vou te ajudar. Entendeu? Sim. Mas eu tenho que ter esse controle de saber se o meu produto está certo ou está errado, né? E se ele está estável. Fora isso, saiu para a rua, né, o nosso produto, o que mais afeta é a temperatura. Então, e aí tem transportes específicos com temperatura controlada para tinta? Dependendo para onde você vai, sim. Dependendo quando você traz tinta de fora, né, os importadores, tem que trazer às vezes num container refrigerado.
Quem vende muito para o Nordeste, na época, no começo, principalmente das sublimáticas, né? Pô, ia vender para o Nordeste, mandava em transporte refrigerado, porque é uma viagem longa e de muita temperatura. Então, basicamente, o que desestabiliza uma tinta é a temperatura. Armazenar mal, né? Numa temperatura muito quente, ou usar numa sala muito quente também desestabiliza rapidamente uma tinta e pode gerar diversos problemas. Edu, estou vendo ali, escolha da tinta correta para o equipamento. Eu colocaria uma observação. Nem sempre a tinta mais barata é a correta, né? Porque eles falam a correta é preço, né? Isso acho que talvez seja o maior erro, né? Antes de você olhar o preço, você tem que olhar o produto que você está vendo, né? Não existe produto caro, existe valor para aquilo que você está recebendo, né? Então, é uma coisa muito importante que é saber que cada vez que você abre mão de um preço, né? Ou seja, você escolhe um preço mais barato, um produto de preço mais barato, você está abrindo mão de alguma coisa. Né? Então, esse acho que é um conceito bem importante que os empresários precisam entender no mercado de comunicação visual. Você compra um produto que é muito mais barato, não estou falando de um que custa 100 e outro custa 99. Mas se você compra um produto que é muito mais barato, você está abrindo mão de alguma coisa. Ponto. Você tem que saber. Não adianta você ignorar, fazer de conta que não, porque, cara, quando você compra um carro popular, que não existe mais, mas um carro de 100 mil, em vez de comprar um carro de 200, você está abrindo mão de algumas coisas. Pô, eu gostaria de ter um carro de 200, mas eu não posso. Eu estou abrindo mão disso, e estou comprando um carro de 100. Quando você compra um produto qualquer, em qualquer indústria, mais barato, você está abrindo mão de alguma coisa. Ou porque você não pode, ou porque o teu custo não absorve, ou porque você não tem acesso, mas você está abrindo mão de alguma coisa. Então, na indústria em geral, você mapeia muito bem isso. Isso aqui eu vou usar, mas eu sei que ele é inferior a esse, então em vez de trocar a cada 6 meses, eu vou trocar a cada 3 meses. Entendeu? Porque vale mais a pena do que eu pagar esse aqui. Então, é bem calculado isso. E é assim que funcionam as indústrias que tem um resultado positivo. E aqui, na verdade, assim, esse correto seria a mais adequada para a cabeça de impressão, para a cabeça de né? impressão, né? Seria e essa coisa de... Traduzindo, seria mais ou mesmo aquela coisa do flexível, do rígido. Pô, eu só trabalho com vidro. Então, eu posso escolher uma tinta que tenha mais resultado no vidro. Eu só trabalho com madeira. A gente tem clientes que trabalham só com madeira. A gente faz uma tinta específica para ter aquele bom resultado na madeira. Então, se eu trabalho com muitas coisas diferentes, eu posso escolher uma tinta que é mais multiuso, mas que tem um resultado melhor para o meu equipamento. Então, é bem esse conjunto de coisas. Cabeçote é inegociável, né? Você tem que usar a tinta certa para aquele cabeçote, né? Então, isso não tem jeito de fugir. E Edu, das reclamações ou chamados que vocês têm enquanto fabricante de tinta, a causa maior dos problemas é a tinta ou são essas variáveis que não foram controladas? São controladas ou não foram controladas? Cara, eu não vou dizer que a gente nunca teve problema de lote de tinta. A gente já teve. E aí problemas sempre ocorrem. Acho que a seriedade da empresa conta muito na hora de resolver. A gente teve problema, estragou o cabeçote de cliente, a gente foi lá, apagou os cabeçotes, aprendemos como é que a gente controla aquela variável que deu problema e depois passamos a controlar ela melhor. Então pode acontecer, mas é muito mais difícil, por exemplo, uma tinta estragar numa máquina do que uma cabeça entupir porque ela passou da validade, por exemplo, ou do que um damper entupir porque a sala é muito suja, ou de você ter um problema eletrônico se a tua rede não é bem aterrada, né? Então, algumas variáveis são muito mais prováveis de acontecer do que o problema de tinta. Até em relação à mídia, às vezes, né? É muito mais fácil se você armazena errado uma mídia, é muito mais fácil você ter um problema de mancha num vinil adesivo, por exemplo, que você armazena numa sala muito quente, do que você ter um problema numa tinta. Então... E dessas variáveis, qual que você elencaria assim? Poxa, essa é a que mais acontece que o pessoal precisava se atentar. Manutenção. Falta de manutenção mesmo. De equipamento. Se você vê empresas que têm equipamentos... E aí, não sei se dá tempo de explicar rapidamente ainda, mas o que acontece? Lembra que eu falei? Você paga mais barato, você está abrindo mão de alguma coisa. Né? Então, tem alguns equipamentos que são adequados para fazer o trabalho, mas que eles têm menor controle sobre algumas dessas variáveis. Por exemplo, tem equipamentos que a vida útil da cabeça é X tempo, quando dá o X tempo, o equipamento para e começa a pitar, e você tem que ir lá e trocar a cabeça, senão ele não funciona. Então, você agrega dispositivos para controlar essas variáveis dentro do equipamento. Aí ele vai ficando um pouco mais robusto, vai ficando um pouco mais caro, é claro, mas ele te poupa e ele te traz essa confiabilidade de trabalho. Então, essa é a questão
que pode ser levado em consideração. Se você não tem esses controles embarcados no teu equipamento ou no teu software, você precisa aprender a controlar, sabe? Senão ele vai te deixar na mão. Invariavelmente ele vai te deixar na mão uma hora. Então, cara, não importa se você tem uma Ferrari ou se você tem um Fusca. Se você não fizer a manutenção, ele vai quebrar. A gente já viu Ferrari pegando fogo no rodoanel aqui, sabe? Se você não faz a manutenção, ele vai dar pau. Então, tem que fazer a manutenção. O fator principal que a gente vê é a manutenção. É os clientes botarem o equipamento para pegar fogo, para trabalhar, sem fazer a manutenção adequada. Legal. Cara, eu agradeço essa aula que você deu aqui pra gente. Com prazer. A gente está encerrando. Acho que, quer dizer, tem muito mais coisa que a gente podia conversar aqui, inclusive aplicações, né? Acho que aplicações, acho que é uma coisa que a gente tem muito ainda a explorar, né? Como a UV, ela permite esses desenvolvimentos, né? Então, você praticamente pode imprimir no que você quiser, né? Exatamente. Então, acho que a gente podia depois... Podemos marcar outro dia, né? Um outro episódio, falar só de aplicações novas, UVs, industriais, enfim. Tendências, né? De tendências mais tecnológicas, né? Vocês aí de desenvolvimento. O caminho que está evoluindo muito é dentro da indústria mesmo, né? Então, você tem essa possibilidade de levar a impressão lá para dentro da indústria, em vez de pegar a peça e mandar fazer fora, por conta de tintas UVs, de tintas de mais alta viscosidade, cabeçotes mais rápidos. Então, esses são projetos gostosos de trabalhar, né, Edu? Porque aí são direcionados para um tipo de produto ou uma linha com característica de produto. Né? A gente trabalha bastante isso. E que as variáveis são mais bem levadas a sério. Bem controladas, né? Exatamente. E você tem, assim, dentro de áreas, cara, alimentação, biomedicina, farmacêutica, indústria aeroespacial, tudo usando impressão inkjet, sabe? Não, se pensar qualquer uma, né? Assim, qualquer setor, se precisar imprimir alguma coisa lá, você pode criar um projeto especial para, né, colocar a inkjet lá dentro. Com certeza. Então, tem ramos que estão muito, mas muito evoluídos nessa parte de uso de tintas específicas para aplicações determinadas. Tá indo bem, tá bem legal isso. É bem gostoso trabalhar essa parte. Entendi. Estou à disposição. Se precisar... Legal. Eu te agradeço de novo. A gente vai ter outras oportunidades para a gente conversar mais com o Eduardo. Sim. E, pessoal, aquele toque, né? Pedir para o pessoal dar o like, porque assim, esse podcast a gente vai colocar no nosso canal lá do YouTube, né? Então, assim, pedir para o pessoal dar o like, compartilhar, comentar. Quiser mandar dúvidas para o Eduardo, a gente repassa, ele responde. Assim, ter essa aderência, essa participação do público é importante, né? Então, assim, pedir para o pessoal fazer... Pode contar com a gente. Saturno tem seus canais aí bem acessíveis de contato, qualquer dúvida. Quais são os seus contatos? Meu e-mail é simples, eduardo@saturno.com.br. A partir dali a gente direciona para onde tiver necessidade, encaminha para o departamento técnico, para onde for necessário. A parte de desenvolvimento também está bastante centrada comigo. Essa parte a gente está trabalhando bem forte no desenvolvimento de equipamentos específicos para aplicações específicas também. Então, tem alguns clientes nossos que nós ajudamos a desenvolver o equipamento para que ele consiga fazer uma impressão digital dentro de uma indústria, dentro de um processo industrial. É bem legal falar isso. Parabéns, Edu. Obrigado. Conhecimento bem técnico é importante para a gente nesse mercado. Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Um grande abraço. Até mais. Valeu.